realidade e verdade. Como essas palavras se relacionam e o que isso tem a ver com o direito? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente aqui mesmo no canal vídeos relacionados principalmente à teoria e à prática do direito, como esse vídeo de hoje em que eu falo sobre realidade e verdade. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar com você bastante brevemente sobre as noções de realidade e de verdade. E aí lembrando sempre que quando a gente fala sobre palavras, você pegar o dicionário, aí você vai pegar um número bastante grande de definições, né, que podem sugerir noções bastante diferentes. A gente vai trabalhar com uma noção aqui e até por isso é bastante importante sempre você procurar, quando tem um diálogo com pretensão de honestidade, de lealdade, você procurar compreender quais são os significados com que você e o seu interlocutor estão trabalhando. Senão uma coisa pode não fazer o menor sentido, né? E o motivo da gravação do vídeo é aquela ideia que a gente tem a verdade é subjetiva, né? Ou a verdade é uma só. Entende que são coisas... Para cada cabeça uma verdade. Ou não, a verdade é uma só. Você está tentando subverter a verdade e tudo mais. E o que isso tudo tem a ver com a realidade? Bom, a gente pode... e veja, o que isso tudo tem a ver com o direito? Você pode pensar assim, nos limites das possibilidades das provas, todas elas, depois do que a gente conversar aqui, mas talvez especialmente das provas orais, daquilo que a testemunha vai e tem condição de entregar como elemento de esclarecimento, né? Então, e você pode pensar nos próprios limites de interpretação do que significam os fenômenos jurídicos e tudo mais. Bom, nessa perspectiva que eu estou propondo aqui, a gente teria o uso da palavra realidade, então, para se referir àquilo que é imanente aos objetos que estão fora de nós. Aquilo que é real, que é próprio das coisas, né? Se eu penso, por exemplo, no relógio, a realidade é aquilo que está no próprio objeto. E que, você já vai entender daqui a pouquinho, tem gente que vai dizer que possivelmente nem exista. Tá certo? Então, a realidade seria aquilo que repousa no próprio objeto. O professor, mas daí essa é a verdade também. Não, então, nessa perspectiva, a verdade é aquilo que você consegue, você como sujeito observador, consegue observar desse objeto. Eu não estou entendendo nada, professor. Assim, olha, o relógio está fora de você. No caso, está até aqui no meu braço, mas é fora do meu braço. Não está integrado, ele está fora de você. As impressões todas que você tem sobre esse objeto fora de você, elas são formadas dentro da sua cabeça, com uma limitação importantíssima. Você não tem um acesso imediato daquilo que é a ideia formada no seu cérebro ao próprio objeto. O acesso é mediado pelos seus sentidos, pelos órgãos dos sentidos. Então, o relógio que está no meu braço, eu sinto ele. Mas isso é mediado pelo meu tato, né? Eu vejo o relógio, mas isso é mediado pela minha
visão, né? E veja você, eu vou contar aqui, talvez você não saiba, quem me conhece mais de perto sabe, eu sou praticamente cego, né? Uso lentes de contato. De maneira que se eu estiver sem as minhas lentes, e aqui você já vai começar a entender a coisa toda, meu acesso de visão ao objeto já é um tanto quanto enganado por uma limitação desse sentido que é peculiar à minha pessoa. Outras pessoas não têm essa limitação, né? Se tem um som, o acesso ao som ele é mediado pelo órgão do sentido que é a audição. E aí nós vamos chegar agora a um ponto que é mais difícil ainda. Antes de chegar a esse ponto que é mais difícil de todos, eu vou te dizer sobre a visão especificamente. Você tem um outro dado que é, isso vale para a visão, mas vale para tudo demais, né? Você tem um outro dado complicado que é, você consegue utilizar essa mediação dos seus órgãos do sentido a partir do lugar onde você está. Estou entendendo, professor? É assim, você está sentado num lugar, você está sentado numa sala observando um vaso, é um exemplo clássico. Se você não levanta, você tem a perspectiva do vaso só daquele lado que você está olhando. Mas do lado contrário, do lado mais de canto ali e tal, você não sabe. Pode ser de outra cor, pode ter um troço desenhado lá e tal, e você não tem acesso a isso, porque você é limitado pela sua própria perspectiva. Então você tem a realidade, aí você tem a verdade, que é aquilo que é formado na sua cabeça, ela já é limitada pela sua própria perspectiva, que depende do lugar onde você se encontra. E veja que esse lugar em que você se encontra pode ser tomado de maneira muito literal, mas pode ser tomado de maneira um tanto quanto mais ampla, né? Pode ser o lugar onde você se encontra ideologicamente, por exemplo, né? Já pensou nisso? Né? Mas veja que mesmo se você for ficar naquilo que é muito literal, a sala em que eu tenho acesso a partir da perspectiva do lugar onde eu estou. Isso vale para o barulho também. Ah, foi alto ou foi baixo? Depende do lugar onde eu estava. Depende do grau de sensibilidade. Né? Entende? Né? E aí, um detalhe já caminhando para o final aqui, que é bastante interessante, eu vou te pedir para você se lembrar das suas aulas de química, né, e de física, lá de antes do ensino superior, né? Você lembra lá do desenho do átomo? Né, isso mais especificamente em química. Lembra que os caras falavam do átomo? Se o átomo tivesse o tamanho do Maracanã, o núcleo seria o lugarzinho que põe a bola lá no meio, e o resto seria a área onde estão circulando os elétrons que de matéria, né, daquilo que a gente entende como supostamente concreto, é muito pequenininho. Você tem um negócio pequenininho, com um negócio minúsculo girando em volta, e a maior parte ali é vazio. Né? Ah, você já viu isso, professor? Não, isso é o que me contaram nas aulas de química, né? E daí você pega a molécula, ela é um ajuntado de elétrons. E as coisas, nós inclusive, mas o meu relógio inclusive, são ajuntados de moléculas, né? As moléculas formam os elementos e tal, e daí você tem, no fundo, isso aqui é um ajuntado de elétron. E aí, se você lembrar de átomos, perdão, e aí, se você lembrar lá do modelo do átomo, você chega, é muito mais vazio do que qualquer outra coisa. Né? Isso é de fazer a cabeça explodir quase, né? E aí você lembra lá da física da química junto com física lá sobre luz? Né? A luz é uma vibração, cara. E aí vem luz como vibração, encontra supostamente o meu relógio absorve uma parte da luz, ele reflete outra parte, essa outra parte que reflete é vibração para tudo que é lado também, essa vibração
é captado, do que é refletido só, porque a outra parte é absorvida pelo relógio. Olha que loucura. Essa vibração é captada pelos meus olhos e isso é enviado como estímulo à minha cabeça. E aqui é formada uma imagem, mas veja que fora da minha cabeça o que tem é vibração, segundo o que dizem os físicos e os químicos, pelo menos, né? De maneira que talvez você já tenha chegado aí ao negócio, tipo, a imagem do relógio, ela não é imanente ao objeto. O que tem imanente ao objeto é vibração. E a imagem do objeto já não é nem só mais o objeto, é vibração de luz que vem, uma parte absorvida, outra parte refletida, é vibração da luz refletida que é captada por um órgão dos sentidos e aí forma a imagem dentro da cabeça. A mesma coisa para barulho. Você vai pegar os caras que estudam isso, eles vão falar, olha, o barulho existe como barulho só na cabeça de quem escuta. Porque o que existe são vibrações de moléculas no espaço. Essas vibrações são captadas por um órgão dos sentidos, né, que é a audição. E veja, vou te contar um outro. Eu, por exemplo, que já te contei que sou cego, eu tenho zumbido crônico no ouvido esquerdo também. De maneira que o que eu recebo de dado de audição também passa por uma distorção que é própria minha. Não é um limitador para outras pessoas, mas outras pessoas têm outros tipos de limitações. Mas de toda maneira, vem vibração. É captada essa vibração aqui, vai para o cérebro, é interpretado lá e lá você tem um barulho, mas fora da sua cabeça, de novo. O que tem disso que eu estou te falando aqui e que está saindo aí do teu aparelho e tudo mais é vibração. E aí como o barulho existe dentro da sua cabeça. É de verdade esse barulho que você está ouvindo? É de verdade. E se nós não estamos numa Matrix, quer dizer, parte de um dado de realidade. Mas veja, os dados de realidade são uma coisa, a verdade que é formada aí na sua cabeça, ela não corresponde exatamente a esses estímulos todos. Olha que loucura tudo isso. Né? E aí você pode pegar vídeos do próprio YouTube e olhar aí como os nossos órgãos do sentido podem interpretar de maneira equivocada os estímulos que recebem. A gente pode ser enganado pelos nossos órgãos do sentido. Dê uma olhada aí, você vai ficar impressionado. E um outro detalhe ainda. Depois desse caminho todo, entre aquilo que é dado de realidade fora de mim, mas que gera estímulos, que passam pelos meus órgãos do sentido e levam à criação de imagem, som, sensação, cheiro, gosto dentro da minha cabeça. Isso tudo ainda passará pelo filtro dos meus vieses cognitivos. O que é uma outra loucura, que daí vai ser estudado lá pela loucura, assim, tá, de maneira muito popular e talvez muito inadequada aqui, tá? Mas que vai ser estudado pela psicologia, que é um negócio que é muito interessante de se estudar no direito. Né? Que é depois de tudo isso, aquilo que tem de informação ainda passa pelas suas limitações de interpretação, ainda que completamente involuntárias. Né? E tem um estudo que leva essa questão dos viés cognitivos de maneira muito interessante para dentro do direito. É um livro do professor Eduardo José da Fonseca Costa, salvo engano a versão comercial da tese de doutorado dele, e o nome do livro é Levando a Imparcialidade a Sério. Vai falar sobre essa questão dos vieses cognitivos na formação de opiniões e tudo mais, e como que isso influi no direito e mais especificamente no processo. É muito interessante, vale muito a pena ler. Eu espero que esse papo todo tão doido aqui tenha feito você pensar numa tantada de coisas, ainda que você eventualmente discorde de muitas delas, mas tenha feito você ter vontade de pesquisar mais isso e especialmente que tenha feito você ficar com uma pulga atrás da orelha aí no sentido de que talvez a expressão que vem
assim, com uma tentação tão grande para nossa boca. A verdade é uma só e a que eu estou falando talvez seja uma enorme de uma bobagem, né? Tá bom? Eu queria te pedir, por favor, para contar para mim nos comentários aqui embaixo de onde é que você me assiste, o que é que você faz, porque eu fico genuinamente muito feliz por saber até onde os vídeos estão chegando e quem está assistindo. Eu leio pessoalmente todos os comentários. Na medida do possível, apesar da correria, eu gosto muito de interagir com o público do canal aqui também, faço isso por meio dos comentários aqui embaixo, tá bom? Queria te convidar também a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui. E queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha aí, porque para me seguir no Instagram, no TikTok, porque isso é muito importante para que a gente continue produzindo esse material aqui, tá bom? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.